Caso vocês não consigam ver de alguma forma ou queiram interromper no meio da apresentação, tá? Pode ficar à vontade, é bastante tranquilo, bastante leve a apresentação. A gente vai comentar sobre como é que os engenheiros mecânicos atuam, como é que a gente trabalha nesse meio de fabricação, de projeto e fabricação de veículos, e como é que a gente trata isso aqui no curso de Engenharia Mecânica da Unicinos, tá? Então, essa é a abordagem, a gente já começa essa apresentação parabenizando o pessoal que está com interesse de fazer esse curso e exercer essa profissão, que é uma das profissões base do país, porque ela sustenta toda a questão, toda a cadeia industrial e é responsável por uma quantidade muito grande de empregos e de desenvolvimento do país. É uma profissão que ela, ao mesmo tempo que ela é muito ampla, ela tem uma permeação em várias áreas, e não só na parte automobilística, como a gente tem uma tendência de acreditar, mas em várias áreas do país, né, que são importantes para o desenvolvimento do país e impulsionar o crescimento, né, do nosso estado e da nossa região também, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de, né, como é que os engenheiros mecânicos atuam nessa área, mais especificamente de projeto e fabricação de veículos, tá? E a gente sempre começa a apresentação, né? Eu vou falar um pouquinho de mim, eu sou Walter Andrei Fontana, sou engenheiro mecânico formado pela Unicinos, anteriormente, eu já tinha feito curso técnico em mecânica e eu tenho uma vivência razoável, eu acredito assim, nessa área de fabricação e também na área de projetos. Então, a gente, né, tem uma certa visão, digamos assim, né, de como é que a gente precisa atuar, né, nessas áreas da engenharia, que são bastante interessantes aí, tá? Mas antes de começar a falar sobre projeto, fabricação de veículos, a gente tem que entender um pouquinho de como é que é a lógica de pensamento de um engenheiro, tá? O engenheiro fala sempre algumas palavras de forma bastante frequente, né, que é depende e equilíbrio, tá? Por que que depende, por que que equilíbrio são palavras importantes? Porque depende é uma palavra que instiga a avaliação. Ela denota a característica de avaliar o que, que realmente importa nesse conjunto, nos conjuntos ou nas decisões que nós precisamos tomar. Então, quando a gente diz assim, a gente precisa aumentar a potência do motor, a gente, né, costuma a falar assim, depende, né? Por quê? Porque isso pode interferir em outras coisas que não são adequadas. Isso, então, revela, na verdade, uma capacidade de analisar cenários, tá? Então, essa é uma palavra que a gente fala muito. E a outra palavra que nós costumamos falar muito também é equilíbrio. Equilíbrio é uma palavra importante, porque quando a gente trabalha na área de engenharia, normalmente a gente tem várias coisas que a gente tem que levar em conta e equilibrar elas, né? É uma coisa importante. Vocês podem ver um exemplo disso é numa questão mais simples, que é, por exemplo, uma equação. Uma equação, o sinal de igual, ela representa, na verdade, o equilíbrio entre um dos lados da equação. E na área de engenharia, obviamente, as equações, elas são, às vezes, bastante complexas, tá? E a gente tem que conseguir equilibrar, né, os lados para atingir o objetivo do projeto, da fabricação ou do produto, né, como um todo, tá? E uma coisa que a gente não costuma falar muito é a palavra perfeito, né? E essa é uma parte curiosa, porque a gente não fala a palavra perfeito, porque perfeito normalmente está associado a uma conclusão e não instiga a evolução, né? Quando a gente fala perfeito, significa que não tem nada mais para fazer. E não é assim que funciona. A engenharia ela tem sempre uma constante evolução e nunca, a rigor, nada está perfeito. Apesar de a gente ter um carro aqui que alguém pode reconhecer ele, que é o Koenigsegg, e achar que ele é perfeito, na minha visão, ele não é perfeito. Ele, por exemplo, é um carro, né, que não consegue andar bem em terreno acidentado. Né? Ele não é feito para isso, então não é perfeito. Né? Mas, para aquele que ele foi projetado e concebido, sim, ele pode ser considerado bastante bom. Mas eu tenho certeza que os engenheiros que trabalharam no desenvolvimento lá da Koenigsegg nesse projeto aí acham que ele tem ainda coisas a melhorar, ou seja, ele não é perfeito. Então, ele não vai falar que o veículo, né, é perfeito. E aí tem uma questão interessante também de a gente colocar, é a questão que está associada
ao que a gente chama, às vezes, resolver problemas, né? Problemas, às vezes, têm uma conotação negativa, tá? Porque problemas, né, parece uma coisa ruim, mas problemas, na verdade, são oportunidades, né? Eles são desafios e se constituem, então, em uma oportunidade para a gente se desenvolver, tá? Então, essa é uma abordagem interessante e várias vezes agora, durante a apresentação, eu vou colocar dessa forma a palavra equilíbrio, a palavra depende, né? E a palavra desafios, né? Que são importantes para a gente ter, certo? Em mente. E, né, como é que a gente enxerga, assim, quais são os tipos de veículos que nós temos, né? Quando a gente fala veículos, veículos são vários tipos, né, de sistemas, dispositivos, e aqui eu peguei uma definição do dicionário para estabelecer e deixar de forma clara, né? Ele define como qualquer meio de transporte de pessoas ou coisas, simples assim. Aí nesse tópico aí a gente tem navios, a gente tem trens, os aviões, as motos, as motocicletas, carro, que talvez seja a primeira coisa que chama atenção. Ali a gente tem um lançador de satélites classe Ariane 5 e a minha bicicleta, né, que não tem propulsão a motor, tá? Cada um desses veículos ele tem um impacto na nossa vida e ele chama muita atenção porque nós gostamos e nós precisamos dessa questão do deslocamento. Às vezes, para prazer, é o caso da moto, né, o desse Porsche 911 aí, mas, né, uma coisa que às vezes o pessoal não se lembra, né, a questão dos alimentos, né, aqui nós temos na região dois grandes fabricantes de sistemas para equipamentos agrícolas, né, veículos, né, para agrícola, né, os tratores e as colheitadeiras se destacam em conseguir ter essa questão de impacto, inclusive no preço da alimentação. Né? Então, isso é uma questão importante e os engenheiros mecânicos atuam muito, né, nesse cenário aí. Tá? Cada um desses veículos, obviamente, tem os seus requisitos, as suas funções, e os engenheiros, né, trabalham, né, depois lá no final eu vou comentar um pouquinho onde é que alguns dos nossos egressos estão trabalhando, né, e como é que eles trabalharam, em algum desses tipos de veículos assim, tá? Então, acho que é uma questão bastante interessante, a gente tem uma mente bastante aberta sobre isso, e a gente tem que, né, enxergar um foco, né? E nesse foco aqui a gente vai falar um pouquinho sobre, né, quais são as questões importantes no projeto de veículos que a gente precisa pensar. Eu vou direcionar um pouquinho para a parte veicular, carro, né? Que talvez seja um pouquinho mais interessante, talvez, né, agora, mas não é a única coisa. Essa abordagem que nós vamos falar, ela, na verdade, pode se aplicar em vários outros tipos de produtos, tá? Então, o que são as questões importantes que nós temos quando a gente vai fazer o projeto dos veículos? A gente primeiro projeta, a gente pensa antes e depois a gente executa isso, tá? Então, a gente tem vários itens, e eu destaquei alguns deles aqui, né? E eles estão, na verdade, entrelaçados, eles não são separadinhos assim, não. Porque pensar separado parece simples, mas quando a gente precisa reunir todos eles numa forma sistêmica, isso fica um pouco mais complexo e mais desafiador, tá? Mas isso é a vida é assim mesmo, tá? Então a gente tem a primeira coisa que quando a gente projeta, né, um veículo, a gente tem que pensar no mercado, né? Qual que é a segmentação, qual que é o público que vai fazer, qual que são os requisitos que esse público entende, o que ele decide pagar, qual o tempo que eu preciso ter de desenvolvimento e fabricação para colocar isso nesse mercado, tá? Isso está aliado também à questão da viabilidade econômica do projeto para a empresa, tá? Então a empresa, isso é interessante destacar, a empresa tem que perceber vantagem econômica, senão ela não projeta. Isso é uma questão de mercado, isso. Então, esse projeto tem que atender isso, senão vai resultar em prejuízo, tá? Tem que ter um desempenho adequado, certo? Para fazer esse conjunto. E daí tu precisa, para ter desempenho, basicamente, um conjunto motopropulsor adequado, tá? Com um sistema de transmissão correto e uma estrutura que vai abarcar isso aí, vai conseguir desenvolver, vai suportar todos os esforços dentro desse regime. Uma questão fundamental também é a legislação. Os engenheiros, eles têm que trabalhar atentos à legislação. Nós somos responsáveis tecnicamente pelo produto. E se a gente viola a legislação por algum deslize, alguma questão, a gente pode inviabilizar, né, esse produto.
Então, a gente tem que fazer isso, a legislação, as normas técnicas, o que a lei impõe, e aí a gente tem algumas questões interessantes. A legislação, por exemplo, ela obriga a gente a ter uma conexão mecânica entre o volante e a caixa de direção, para vocês terem ideia. E isso, do ponto de vista de engenharia, é complicado, porque a gente tem a região do cofre do motor, é uma região bastante confusa ali, congestionada, com vários elementos que a gente tem que ter agora no momento. Se não precisasse ter essa conexão mecânica nos carros, provavelmente seria muito mais simples, provavelmente não, seria muito mais simples em termos, né, de fabricação e de projeto, mas não é isso que acontece. É só um exemplo rápido do que a gente tem. Nós temos também cuidado também com a capacidade produtiva, né? A capacidade produtiva ela tem que ser respeitada para a gente conseguir atender aquele mercado. Não adianta a gente fazer esse todo o projeto e a gente não conseguir atender a produção. Vocês podem enxergar isso aí agora no caso do Tesla. Tá? O Tesla ele, tem tido, alguns meses atrás, alguns problemas com entrega, né, e dificuldades de produção, de estabilidade na linha de produção. É só um exemplo rápido do que pode ser. Ali na GM, por exemplo, para vocês terem uma ideia, né, o pessoal tem uma produção, uma taxa de produção de 66 carros por hora, tá? Certo? A legislação, Eduardo, ela é nacional, é uma lei no país, tá? É especificamente para isso, tá? É uma norma que estabelece esse conjunto aí, tá? E, né, essa capacidade produtiva, ela é importante, né? Para a gente conseguir, então, atender esse mercado. E o pós-venda também é importante. Por quê? Porque a gente tem que dar garantia. E isso é uma coisa muito importante. A questão da garantia, a gente tem que assegurar que o carro, por exemplo, que a gente vai fazer, ele tem que atender com segurança aqueles itens, né, que são requisitos do veículo. Tá? E aí, né, se vocês acompanham aqueles programas americanos, né, vocês vão identificar algumas coisas que às vezes, né, chamam a atenção. O pessoal faz uma série de alterações no carro, certo? Mas eles não conseguem responder uma questão, né, que a engenharia faz isso, quer dizer assim, quanto tempo esse carro dura? Qual é a garantia desse carro, certo? Tu botar no papel isso aí e assinar um documento, isso aí é para quem prevê e calcula. É a atribuição do engenheiro, tá? Certo? Então, são essas questões que elas estão intimamente ligadas, elas estão relacionadas e elas atuam, então, para a gente conseguir ter o sucesso do conjunto. E é a parte, eu diria assim, às vezes alguns podem achar assim, mas é complexo, é difícil, mas é legal, né? Quem tem alma de engenheiro adora ter essa questão do desafio e ver o veículo, teu produto, né, ou o que seja, saindo no final da linha de produção e sendo entregue com sucesso, tá? Isso é muito legal. E, né, para o pessoal que achou que ia ser só uma conversa rápida, eu vou apresentar uma breve equação só para, na verdade, não é uma aula, isso aqui é só uma degustação, digamos, que a gente faz na disciplina de motores de combustão interna, onde a gente, na verdade, né, conversa sobre e aprende sobre a questão da interação motor-veículo. É uma das disciplinas, a engenharia mecânica não é só carro, mas nessa disciplina a gente aprende essa questão aí, tá? Certo? Então, o que acontece? Né? A gente tem essa abordagem, a gente consegue, então, prever na questão do desenvolvimento do veículo, né? A primeira questão que nós temos é justamente associada à potência requerida. O que a gente precisa entregar de potência para atingir um certo requisito, tá? E a equação mais elementar, né, começa isso, é uma equação que ela consegue definir qual é a velocidade máxima que o veículo vai atingir, não a aceleração. Observem que a gente não está tratando de aceleração, a aceleração ela constitui um transiente, na verdade, e ela tem algumas outras variáveis um pouco mais complexas e até um equacionamento um pouco mais complexo. Mas isso aqui vai dar uma pequena degustação, né, de como é que a gente tem que trabalhar com essas variáveis e as questões do sistema. E olha só, essa equação ela é dividida em 3 grandes partes, né? Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui o meu apontador laser, né? E, né, nós temos a primeira parte aqui, essa aqui é a velocidade, essa aqui é a composição da força de rolamento, tá, que a gente necessita, está associado muito
a questão, esse perfil, esse aqui é a massa do veículo, a aceleração da gravidade, e esse aqui é o coeficiente de rolamento, tá? Isso aqui está associado muito àquela abordagem da pressão dos pneus, da característica da rodagem, né, da pista de rodagem do veículo, como o pneu se deforma, né, quanto de energia a gente gasta, na verdade, nesse processo. Para vocês terem ideia, esse valor do atrito de rolamento, ele pode ser em torno de 0,3 aproximadamente, tá? E quando a gente trabalha numa pista, né, uma roda de borracha, né, um pneu de borracha, em uma pista de areia, por exemplo, mas quando a gente trata de um trem, por exemplo, que tem uma roda metálica contra um trilho metálico, isso aí, esse coeficiente baixa para 0,001, ou seja, 1 milésimo, né? E por isso que os trens, quando o pessoal fala sobre trem, que é mais econômico, está bastante associado a justamente esse cara aqui, essa variável aqui, tá? A segunda variável, na segunda parte da equação, perdão, ela fala sobre a força de arrasto aerodinâmico, né? Que é aquela força que induz, né, um padrão de turbulências, de queda de pressão, né, em função dos vários elementos do veículo, e ela pode ser equacionada, né, da seguinte forma: a gente tem a área frontal do veículo, né, que é a largura vezes a altura. A gente pode, essa é uma forma de simplificar, na verdade. Se a gente precisar um valor preciso, a gente tem que seccionar o veículo e fazer uma projeção computacional disso, para ficar um pouco mais fácil. O coeficiente de arrasto aerodinâmico, né, que é um fator adimensional, onde a gente consegue relacionar os diversos elementos do carro. Isso aqui é relacionado com uma área plana. Massa específica do ar, que é 1,18 para quilograma por metro cúbico para condições atmosféricas, e a velocidade que a gente precisa ou a gente espera para esse veículo, tá? E essa aqui é a força de rampa, né? Ou seja, a força quando a gente tem que subir uma rampa, né? O alfa aqui é o ângulo da nossa rampa, tá? Se a gente está trabalhando ou vai, né, planeja para o plano, se o seno de 0 é 0, então essa parcela aqui da equação vai zerar, tá? Como é que a gente faz para determinar esse coeficiente de arrasto e entender um pouquinho mais? A gente tem aqui um exemplo de um carro de Fórmula 1, mas lá na Unicinos a gente tem, por exemplo, o CFX, né, que é um programa que serve para a gente conseguir prever sistemas, né, ou influência de vários componentes, tá, na parte aerodinâmica. Deixa eu ver que tem algum colega aqui comentando a questão aqui. Ele está perguntando sobre quanto menor. Então, quanto menos atrito, mais econômico, sim, né? Exato, né? E gasta menos para rodar, né? Com pneu murcho de bicicleta. Exatamente, né? Exatamente. Essa abordagem é correta. Por isso que, se vocês forem observar, né, a pressão dos pneus ela tem aumentado, tá? Hoje se trabalha com 35 libras por polegada quadrada, e antigamente, pegar o pessoal mais da antiga, e o pessoal dizia assim, bota 22 libras, né? O pessoal fala de uma forma mais simplificada, eram pneus, né, que eram menos duros, digamos assim, né? Então, quanto mais pressão, tá, menos ele deforma. Por isso que vocês ouvem falar, por exemplo, dos pneus verdes, né? O pneu verde não é nada mais, nada menos, que tem alguns componentes para redução de alguma questão de atrito, né? E também, né, ele trabalha com uma pressão superior. Tá? Antigamente era na faixa dos 22, 23 libras por polegada quadrada. Hoje a gente está trabalhando com 35, 36 libras por polegada quadrada. Tá? Mas é exatamente isso. Tá? Certo? Bom, como é que a gente aplica isso, tá? Então, essas são as variáveis, né, para projeto de uma forma mais preliminar, tá? Então, a gente pode, né, aplicar isso aí, tá? Essa é uma questão interessante. Eu peguei aquela equação, botei dentro do Excel, né, ou de qualquer outra planilha de cálculo, tá? E eu peguei esse exemplo e a gente pode entender como é que isso aqui funciona, por exemplo, para Chevrolet Spin, tá? Esses dados aqui vocês encontram na internet, no próprio site da General Motors, né? E olha só, ele tem uma potência, né, líquida, olha só, e aqui a importância da legislação de entender ela, ó, a ISO 1585 é uma norma que nós temos lá para fazer, por exemplo, que nós temos, no país tem, para fazer ensaio de motores, tá? A gente, por exemplo, quando precisa ensaiar os motores, a gente tem um banco de provas lá, um dinamômetro, e a gente consegue, então, fazer o teste
né, desses motores. E ele tem aqui, eu já deixei um pouco mais fácil, digamos assim, para vocês terem ideia, nós costumamos trabalhar com unidade de potência em quilowatts, é o sistema internacional. Deixei em HP para ficar um pouquinho mais digerível, talvez em termos de unidades para vocês, tá? Peguei aquela equação e joguei os dados do veículo, tá? A Spin, ela tem um coeficiente de arrasto de 0,33. Esse é um dado que tinha no site da GM, tá? Isso aqui é feito a partir de testes de túnel de vento ou de simulação, tá? Nós temos a largura e a altura, é a propriedade do veículo. A massa dele, na verdade, é uma massa de 1.167, mas a gente tem que botar aqui uma pessoa dentro e mais, pelo menos, né, um pouco de combustível, tá? Então, vai para 1.267 kgfm. O coeficiente de atrito de rolamento para a condição do pneu andando em asfalto gira na faixa de 0,015, tá? E aplicando aquilo, a gente tem uma força de rolamento de 186 newtons, ou seja, 18 quilogramas força, para a gente, por exemplo, tirar o veículo de deslocamento. Isso é constante. Se vocês observarem, se a gente pegar aquela parte da equação, é essa linha azul aqui, ó, e ela quase não sobe muito em função da velocidade, tá? E aí tem a parte curiosa, né? A gente, né, à medida que aumenta a velocidade, a força de arrasto vai aumentando e ela aumenta. Observem como a curva sobe aqui, ó. Ela sobe de forma quadrática. Por quê? Porque a gente tem velocidade ao quadrado, né? E qual que é a potência, então, que eu preciso para conseguir atingir uma certa velocidade? Eu tenho que somar as duas, né? Que é o que está na equação. Então, essa é a linha vermelhinha aqui, ó, certo? E essa linha vermelhinha ela está subindo aqui, e se vocês observarem, tá? Eu tenho uma potência disponível, né, que é aquilo que o motor me entrega, na faixa de 105 HP, ó, certo? Quando eu puxo aqui a potência disponível 105 HP e bato ela aqui, ó, ela vai dar na faixa dos 170 e alguma coisinha aqui, tem um pouquinho de erro, né? 177, se eu não me engano, quilômetros por hora. Qual que é a velocidade máxima desse veículo? 173. Não, alguém pode dizer assim, pô, professor, o senhor errou aí por 4 km por hora. Bom, tem algumas coisas que a gente tem que considerar, tá? A primeira delas é que esse coeficiente de atrito de rolamento talvez não seja 0,15, pode ser 0,12, pode ser 0,18, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ver experimentalmente, tá? Essa é uma abordagem. Talvez o coeficiente de arrasto também possa ter uma pequena variação, né? Mas observe que é um valor muito próximo, ou seja, né, a gente consegue prever. Então, se o meu mercado, como é que eu posso aplicar isso? Né? Se o meu mercado diz assim, eu quero um veículo para andar 200 km por hora, qual potência eu tenho que ter na Spin? Né? Eu vou ter que ter na faixa lá dos 150 HP de potência, tá? Que não é a mesma coisa que cavalos, tem uma diferença, tá? Certo? Então, assim que a gente aborda. E observem que tem a questão do depende, né? Se eu conseguir baixar um pouquinho o coeficiente de atrito de rolamento, talvez eu não precise de um motor tão potente, né? E se eu não preciso de um motor tão potente, eu talvez consuma, talvez não, com certeza eu vou consumir menos, né? Que é uma questão importante. E se eu consumir menos, eu atendo mais facilmente à legislação, especialmente de emissões. Hoje um carro não pode sair de linha, sair da linha, sem ter, né, a questão homologada em termos de emissões atmosféricas da legislação vigente, né? Então esse é um grande desafio que nós temos agora para desenvolver, tá? Na parte de fabricação, quais são os desafios, então? Eu falei antes para vocês que nós temos o desafio que está associado à questão do projeto, mas a gente tem que conseguir entregar isso aí, conseguir fabricar isso aí em série. Aqui é um exemplo, uma foto da linha de produção da Ferrari, onde a gente já consegue enxergar algumas questões relacionadas com esse desafio, tá? Então, o desafio não é só fazer o carro bonito e potente, é fazer o carro ser produzido em série, né, na quantidade correta, com todas as questões de projeto e de entregas necessárias. Então, vocês podem observar que a gente tem um dispositivo aqui que a gente serve para o pessoal poder rotacionar o carro para poder montar por baixo. Não é sempre isso assim, tá? Aqui na GM, por exemplo, o pessoal não gira o carro para fazer isso, tá? Mas nesse dispositivo, a Ferrari projetou isso. Observem que tem a mesma linha, mas são carros de cores diferentes e talvez sejam de configurações diferentes. Isso exige que tenha uma organização muito boa, tá? Pensem que, no caso da GM, eu comentei antes que são 66 carros por hora, vocês têm uma série de cores, né, que tem que ser produzidas de versões
que também são produzidas em termos de motorização, e é uma linha só que faz todos eles, tá? Então, a gente tem uma série de desafios, e a gente tem, né, esses desafios eles podem ser traduzidos, né, em termos de produtividade, ou seja, conseguir entregar, né, a quantidade necessária, né, no menor, dentro dos meus limites de fabricação. A gente tem os materiais, as suas características de manufatura, ou seja, a estrutura de um carro, só a estrutura, fora o resto do que o pessoal chama da tapeçaria, né, que é onde é que se bota toda a parte interna do veículo. Isso aqui já tem uma série de componentes, né, aqui são as barras de proteção lateral, ó, aços de ultra alta resistência, né, mild steel seriam os aços doce, né, os aços mais comuns, está sendo mais restrito, né, em termos de utilização, né, para regiões que não tem tanta necessidade de resistência, né, para passar naqueles testes de choque. E nós temos aços de ultra alta resistência. Esses aços, por exemplo, eles são aços que nós chamamos de HSLA, né, aços de alta resistência e baixa liga. Para que tem que ter alta resistência? Bom, essa é óbvio, né, para a gente conseguir suportar as tensões no caso de uma colisão, tá? Especialmente. Não rigidez, rigidez está mais associada ao formato, né, das estruturas. Mas, né, por que baixa a liga? Porque quando a gente aumenta a resistência, e aí tem a questão do depende, que a gente falou antes, a gente precisa, né, geralmente aumentar a quantidade de elementos de liga, de carbono, cromo e outras coisas mais. Só que isso dificulta a conformação. Hoje ainda, o processo de conformação mecânica da estamparia é imbatível em termos de fabricação do veículo, em termos de custo e de entrega do que a gente precisa. Depois a gente pode comentar um pouquinho sobre outras técnicas que existem. Então, a gente tem que achar um equilíbrio, né, entre aquilo que a gente precisa em termos de resistência e aquilo que a gente precisa conformar lá na estamparia, tá? Outra questão também importante é o que nós chamamos de estabilidade da linha, ou seja, a gente vai ter que produzir 66 carros por hora, mas a gente tem que produzir esses 66 carros com um nível de qualidade adequado, né? Então, a gente tem que conseguir manter a linha estável e previsível. Também tem que desenvolver fornecedores, né? A montadora ela não trabalha quando se faz o carro, a gente tem o pessoal tem os sistemistas, mas vários componentes vêm de outros lugares. Então tu tem que fazer com que o fornecedor atenda aqueles requisitos. Não basta simplesmente ele dizer que pode, tu tem que ir lá certificar, verificar se está tudo direitinho e treinar a equipe de manufatura. E aqui cabe um ponto importante, tá? Mesmo sendo carro, isso vale para qualquer coisa. A gente faz, né, coisas com pessoas para as pessoas. Por mais que o engenheiro mecânico pareça alguém frio e calculista, ele só faz, né, coisas com pessoas, a gente não faz nada sozinho, né, para as pessoas. Esse é o nosso objetivo principal, tá? E aí a gente entra numa coisa um pouco mais interessante, eu acho, que é bastante pessoal, é como é que a gente sabe se tem vocação, né, para essa área interessante. Eu dei alguns tópicos aí para vocês enxergarem um pouquinho o que a gente pode fazer, né? Mas, se vocês são curiosos, têm resiliência, visão espacial, habilidade de lidar e capacidade com variáveis e capacidade de concretização, vocês já têm, essencialmente, né, os elementos básicos que servem para isso. Ah, se eu não tenho, eu posso desenvolver, tá? Eu gosto muito dessa imagem do Santos Dumont à direita aí, porque o Santos Dumont era muito curioso, tinha muita resiliência, ele era muito, assim, forte, digamos assim, nessa questão de querer fazer as coisas, né? Visão espacial é porque a gente, normalmente, quando a gente enxerga os sistemas e os componentes, a gente tem que enxergar eles bastante, vamos dizer assim, tridimensionais, né? A gente já projeta, né, ele dessa forma. O colega falou que só tem os 4 primeiros, né, mas a capacidade de concretização é mais uma questão de estratégia, tá? De mental, né? Isso a gente consegue também concluir, desenvolver essa parte, tá? O que faz o engenheiro mecânico? Essa, né, é uma coisa bastante... A gente fala do carro, porque o carro talvez seja mais, chame mais atenção, tá? Mas depois eu vou mostrar o que nossos colegas já fizeram, e ele faz, né, analisa e aplica soluções para diferentes áreas. A gente tem gente trabalhando, né, com a área de engenharia clínica, nós temos pessoal trabalhando com a área de alimentos, produção de máquinas, né,
mas tudo que envolve análise e gestão de projetos e concepção e construção de máquinas, né, é a nossa área de atuação que a gente pode desenvolver e trabalhar, tá? Então, a gente consegue também desenvolver essa capacidade de analisar dados e resolver problemas, né? E lembra que eu falei antes, problema é oportunidade, tá? Se vocês acham que a engenharia mecânica ela não tem gente famosa, tá? Eu ia botar o Tony Stark aqui para, né, para fazer a diferença, mas como ele, né, é fictício, eu preferi botar alguns reais aí, tá? João Amaral Gurgel foi um engenheiro mecânico e ele desenvolveu a Gurgel nos anos 80. Muito interessante o conceito até hoje. Vocês podem ver os carros deles em produção por uma questão de mercado, né? Não, a fábrica foi à falência, mas os veículos deles são tão bons que até hoje, né, eles ainda estão rodando aí. O inventor do helicóptero, Igor Sikorsky, também engenheiro mecânico. Aqui é uma foto de ele testando o próprio veículo dele. E mais moderno, que vocês talvez tenham visto no YouTube, o Chris Hadfield, né, que é engenheiro mecânico e piloto de caça. Né, foi o astronauta que mais tempo ficou na Estação Espacial Internacional. Né, ele é um grande divulgador da questão científica do espaço. Né, e ele fala muito, né, sobre essa abordagem de resolver problemas aí. Quais são as áreas de atuação, então, que o engenheiro mecânico tem? Processo de fabricação, ou seja, manufaturar as coisas. Área fluidotérmica, né? Ou seja, toda a parte de transferência de calor, bombeamento de fluidos, né? Isso é uma atribuição do engenheiro mecânico. Sistemas automatizados e robóticos, olha aqui essa imagem à esquerda aqui, isso aqui é a linha de produção da Nova Tracker, tá? Na fábrica da GM em São Caetano. Projetos de sistemas mecânicos, né, onde a gente vai planejar as coisas, vai desenvolver elas, vai calcular, vai ver se funciona, né? Aqui, por exemplo, um sistema de flap da aeronave, a gente não pode, num flap de aeronave, dizer assim, vamos testar ela aqui agora, no avião direto, e se não der, a gente faz outro, né? Porque a nossa atividade tem risco para as pessoas, tá? Então, isso é importante. Quais são os desafios que a gente tem para a profissão? Isso como profissional, tá? E vale também como aluno, e é interessante destacar isso. Atualização constante, tá? Sempre a gente tem que estar atento ao que está acontecendo, capacidade de gestão, tá? De conseguir fazer as coisas acontecer, adaptabilidade, ou seja, quando a gente tem capacidade de se adaptar aos novos cenários, às vezes acontece, a gente tem que alterar isso é importante, tá? E complexidade, os sistemas são complexos. Se a gente olhar essa figura do lado, alguém pode dizer assim, isso aqui é só a soldagem a ponto da carroceria do veículo. Acontece que para soldar a ponto na taxa de produção que se precisa, os materiais influenciam, a temperatura influencia, a forma que o robô, a trajetória que o robô vai fazer, vai influenciar. Então, né, isso tudo, né, são coisas que estão sempre atuando simultaneamente. Tá? Quais são as ferramentas que o engenheiro mecânico utiliza? Tá? A gente utiliza uma série, uma vasta quantidade de ferramentas, e na Unicinos a gente tem esse hábito de propiciar a melhor infraestrutura para a gente já experimentar isso, para a gente poder ir para a fábrica e para os outros setores para desenvolver o que a gente já está habituado, digamos assim, dentro da universidade. Então, a gente tem laboratório de ensaios mecânicos para teste logo na primeira disciplina de comportamento mecânico dos materiais, na máquina de medição por coordenadas, tridimensional, todo um laboratório para área de processos e protótipos, né, robô de soldagem, câmeras termográficas, a gente não botou todos aqui, mas a gente usa todas as ferramentas disponíveis, ferramentas digitais também de projeto, a gente não projeta mais na mão, no desenho, a gente projeta no computador com os programas que, por exemplo, a GM utiliza, né, e os grandes fabricantes do mundo utilizam, tá? O que se estuda na engenharia mecânica? Bom, tem a parte de cálculo, que às vezes o pessoal pode achar um pouco difícil ali, mas ela é necessária para estabelecer um modelo mental para isso. Física, projetos, materiais, processo de fabricação, resistência dos materiais, elementos de máquina, motores, controle de processo, administração, termodinâmica, toda a área térmica, automação robótica e a parte de humanos, né? Como eu falei para vocês, a gente faz as coisas com pessoas, para as pessoas, tá? E onde é que estão os nossos engenheiros mecânicos? Aqui são nossos egressos, tá? Eu peguei alguns deles, a Unicinos já formou mais de 1.500 engenheiros mecânicos, e ao longo de todo o curso tem desde 1977, tá?
E eu vou destacar, já que a gente está falando de veículos, né, vocês, né, curtem muito essa parte, vou destacar a engenheira mecânica Daisy Machado, mestre em engenharia aqui pela Unicinos, trabalhando na Jaguar Land Rover, tá, lá na Inglaterra. Ela é líder de projeto, ela veio ano passado fazer uma palestra para a gente, né, explicando como é que ela conseguiu isso aí, como é que ela trabalha lá na Jaguar. Tem passagens também pela Fiat e pela MWM International, tá? E o engenheiro mecânico Michel Fernando Aliardi, ele é responsável, né, pela área de qualidade e confiabilidade da General Motors aqui em Gravataí, pertencente ao time de fundadores, né, da GM, tá? Tem mais de 20 anos, se eu não me engano, lá na fábrica. E eu acho que é uma questão, né, interessante. Também trabalhando ele é muito responsável, só para vocês terem ideia, uma das reclamações mais frequentes que o pessoal tem é ruído do veículo. E eles, né, lutam, né, frequentemente para tentar sanar essa questão de ruídos aí nos carros. O André Riccone, ele é consultor técnico de aeronaves. Esse engenheiro aqui, o nosso ex-aluno, ele é responsável por fazer as entregas técnicas dos aviões. Tá? Então, quando o pessoal arrenda uma aeronave ou compra uma aeronave, ele faz a entrega, né, dos Boeing 767, né, para os compradores aí, tá? Olha só, a gente tem também aqui, ó, o engenheiro mecânico Fernando Zigunov, trabalhando lá nos Estados Unidos para a Força Aérea Americana, tá? Ele está num projeto para desenvolvimento e entender um pouquinho o fluxo na cauda das aeronaves lançadoras de paraquedista, tá? Para garantir a segurança deles, tá? A engenheira Maria Cristina... Oi? Acho que travou o slide, não sei se é só para mim. Ué? Não, tá parado aqui. Não, vou tentar sair e entrar, mas Tá meu bom, slide... tá bom, sem problemas. A gente tem também a engenheira mecânica Cristina Verde, tá? Ela é supervisora de dados de engenharia ali na Estil, aqui em São Leopoldo. O gerente da qualidade Maurício Froner, né, trabalhando com a área de qualidade de geradores eólicos de grande porte, tá? Ele trabalhando lá em Camaçari. E o Martin Koch, regente regional de contas na ThyssenKrupp, lá na Alemanha. Então a gente pode, isso é só uma pequena palhinha de onde é que um profissional pode atuar, né? E onde ele pode atuar. Observe que são empresas interessantes. O engenheiro, o Fernando Zigunov, ele, por exemplo, ele ganhou uma bolsa para estudar e fazer esse doutorado lá nos Estados Unidos, né? Porque a Força Aérea Americana entendeu, né? E a universidade entendeu que ele tinha capacidade, né? Então isso é muito importante a gente conseguir aplicar isso aí, tá? E eu finalizo, então, a apresentação agora, deixando os nossos dados de contato, tá? O meu e do professor Felipe Schneider, também coordenador do curso de Engenharia Mecânica. A gente tem as páginas no Facebook e no Instagram, onde a gente divulga algumas oportunidades, né, e alguns cursos que nosso pessoal faz, às vezes até oportunidade também relacionado com a mobilidade, tá? Eu vou encerrar a apresentação agora, tá? Caso o pessoal tenha alguma dúvida, alguma questão que eventualmente não queira colocar aqui, pode me chamar depois no e-mail, ou o professor Felipe também, tá? E a gente tenta esclarecer da melhor forma possível, tá? A partir da presente eu fico, então, disponível a questionamentos por parte de vocês, se quiserem retomar algum assunto, alguma questão, né? Eu fico disponível, então, para vocês, tá? Tá bom, professor, muito obrigado. Gostei muito da sua aula. Ok, então. Essa só foi, na verdade, bastante rápido, porque a gente tem um tempo muito curtinho para fazer a apresentação, né? A gente não dá para botar o curso inteiro, né, de engenharia mecânica, é bem amplo, em tão pouco tempo, né? Sim, mas foi muito instrutivo. Que bom, bom que gostaram. Eu gostei mais da parte da cinética do carro. Ah, sim, né? Achei muito interessante. E pior que essa aí, ela não tem a parte do regime transiente, que a gente chama, né? Que é a questão da aceleração, né? Se a gente pensar hoje, o veículo, as equações de aceleração são um pouco mais complexas, mas só para resumir, assim, elas envolvem as inércias de rotação das rodas também, né? Além da massa do próprio veículo, né? E aí existe uma questão interessante que, se vocês observarem, os carros não ficaram mais leves. Analisando a equação ali, vocês observam que a massa tem uma função importante nisso, né?
e os carros não conseguiram ficar mais leves. Um Fusca, para vocês terem uma ideia, ele pesava 780 quilos, né? E hoje, eu acho que 780 quilos, eu não me lembro se o Fiat Uno antigo pesava, eu acho que era um torno de 770, mas eu acho que nenhum carro atual pesa esse valor. É tudo acima, né? Porque aí tem a questão que o pessoal exige, e é a questão que eu falei antes sobre o mercado, né? Os equipamentos, né? Hoje todo mundo quer ar-condicionado, quer vidro elétrico, né? Certo? Exatamente, segurança. Então, as normas mudaram, né? Hoje, antigamente, tu fazia um motor, né? Fabricava um motor, ele precisava ter mínimo de eletrônica, né? Ou elétrica, né? Ou nem só elétrica mesmo, né? Controle mínimo. E hoje tu precisa ter pelo menos, né, um catalisador ali para conseguir atingir as normas de emissão. Um Fusca hoje não poderia ser homologado, né? Certo? São questões da época, né? São os desafios que eu diria são mais complexos agora. A Certo? questão da, Pode falar, como é desculpa aí. que é, Pode a falar. adaptabilidade do mecânico com as... Também. Opa, travou aqui para mim. Opa, travou um pouquinho. Com a nova atualização de modelo de carro e esse tipo de coisa. Uhum, exatamente. Hoje, sem a gente ter um scanner, por exemplo, se torna bastante difícil de se conseguir fazer o diagnóstico, né? Senão tem uma quantidade muito grande de componentes. E eles precisam estar ali, né? Do ponto de vista da montadora, isso é uma questão interessante. A montadora, na verdade, ela tem uma lógica bastante utilitarista para isso, tá? Você deve imaginar que cada item que tem ali dentro, ele é criteriosamente pensado, né, para estar ali. Senão o pessoal remove, né? Porque não só o custo de botar o material, mas de montar ele, né? E quando tu monta ele, porque o carro tem mais ou menos uns 15 mil componentes. Se tu errar alguma coisa, né, isso fica evidente, né? E aí, quando fica evidente, digamos que agora os carros estão saindo. Eu me lembro que eu acompanhei um problema alguns anos atrás sobre o encosto de banco. Encosto de banco, na época, não posso citar a montadora por uma questão de confidencialidade, mas assim, ó, o encosto de banco, que tem uma travinha ali, né, ele caía, né? E o pessoal se debateu horrores, né, para conseguir evitar, né? E era um problema de dimensional da injeção daquela pecinha. Pode parecer um problema bobo, tá? Mas se tu faz 66 carros por hora e tu tem que errar ou atrasar a detecção do problema em 2 ou 3 horas, por alguma razão, vocês podem imaginar que pelo menos 180, 120, 180 carros tu vai ter que rastrear e chamar para arrumar, né? Certo? E isso é custo, tá? Então, a montadora ela é bastante criteriosa nessa questão aí. Mas vocês não devem só pensar em carro, tá? Carro é legal. Carro é muito tri. Eu acho muito legal, né? A gente tem, lá no Ensinos, nós temos a infraestrutura e a gente já participou 2 anos do projeto Baja, onde o pessoal tem que projetar e fabricar um veículo para uma competição nacional. Que é a parte complexa, digamos isso, né? A gente é vítima, de certa forma, do nosso próprio sucesso. Lá na engenharia mecânica, a gente tem a estrutura do curso, ela é montada para as pessoas trabalharem, né, durante o dia e estudarem. A gente promove o desenvolvimento. Essa é a nossa missão essencial. Promover o desenvolvimento, né, daqueles, né, que nos procuram lá, na área de engenharia, tá? E o que acontece, né? Como o pessoal usualmente, né, consegue estágio, consegue se colocar no mercado de trabalho, não consegue ter tempo para fazer isso, né? Mas a gente tem toda a infraestrutura. Para quem curte, é muito legal. Dá para falar também sobre aviões. Sim, sim, Muito né? legal a parte dos aviões também. Eu li um Exato. pouco sobre aerodinâmica e os materiais sobre o aço e os componentes para deixar ele mais leve, mas também mais resistente. Uhum, Colocar vidros espessos também para aguentar a pressão do vento. uhum, Eu exatamente. gosto também de caças que passam da velocidade do som, deixando aquele cone para trás. Muito Ah, legal sim. a teoria. Exatamente, exatamente. Nós tivemos, para vocês terem ideia como é amplo, assim, nós tivemos o fechamento do curso, ele se dá normalmente com trabalho de conclusão, tá? Então, o trabalho de conclusão é um trabalho que o aluno escolhe, é um trabalho para o aluno, né? E ele utiliza a infraestrutura da universidade
ou não, daí depende um pouquinho da opção dele, para fazer o que ele curte, o que ele gosta, o que ele acha que vai ajudar a contribuir no desenvolvimento dele. Nós tivemos o Thiago, que ele tem uma empresa de drones em Ivoti, né? E ele faz toda a parte de mapeamento e ele desenvolve os drones. E a parte legal é que no TCC dele a gente fez um drone, fabricou o drone, né? A gente fez o projeto, né? E ele fez a fabricação e voou com o drone, né? E essa é a parte legal. Então, que nem o Evaristo ali colocou, né? Sim, a gente pode direcionar o curso. Isso é uma questão importante, tá? Em termos do curso. O curso ele é amplo, né? E isso é legal, né? Por quê? Porque a gente não sabe o que vai ser demandando, o que vai estar demandando depois, né? Mas a gente tem capacidade de ir para outras áreas se necessário. Pode comentar, Eduardo. Você estava comentando em drone, né? Esse mercado aí, a tendência é crescer muito, né? Questão de Sim, entrega, né? Da iFood, coisa. Então, vai ter muito trabalho aí pela frente aí, imagina. sim, Bacana. Nossa, exatamente. legal, hein? Exatamente. Esse só para destacar, assim, lembra que eu falei da legislação, pode parecer uma coisa um pouco, às vezes o pessoal diz, é chato e tal, mas a gente tem que atender, tá? A lei a lei não se discute, a lei se cumpre. E para vocês terem ideia, a primeira parte que a gente fez desse trabalho aí para desenvolver o drone foi identificar quais eram os limites, né, que a ANAC permitia para serem desenvolvidos do drone, para ele fazer a operação dele, a missão desse drone aí, tá? Para vocês terem ideia. Então, sim, a gente tem que, né, ter essa visão sistêmica. E aí tem uma questão que, assim, a gente ouve o pessoal comentar, né? Um técnico faz tanto quanto um engenheiro. É diferente, tá? Certo? Eu falo isso porque eu fui técnico mecânico, né, durante um tempo, e a visão da engenharia ela é muito mais ampla, tá? Certo? Ela, né? Né? Ela se aprofunda, né? O estudo é muito mais Isso, estudo. exato, né? Assim, eu acho que essa é uma abordagem que é interessante colocar, tá? Assim, a engenharia ela tem a possibilidade de te levar mais longe, tá? Eu acho que essa é uma aplicação. Esses colegas que eu coloquei antes ali para vocês na apresentação, eles só como técnicos, com certeza, eles não teriam ido tão longe, tá? Não preciso nem comentar sobre a questão lá do Fernando Zigonov, que está lá fazendo doutorado na Universidade Sul da Califórnia, né? Certo? Sul da Flórida, perdão. Né? Que isso é uma coisa que tu precisa ter uma bagagem de conhecimento bastante grande, bastante ampla, né? Alguém às vezes pode dizer, tá, mas tu te lembra de tudo, né? Não, a gente não se lembra, mas eu garanto que tu sabe onde buscar e tu sabe como tratar isso, né? Porque a gente já passou por isso na graduação. Então essa eu acho que é uma questão importante. Eu diria assim, é uma profissão bastante bonita, eu acho que é bastante realizadora, né? Para quem gosta da área, para quem curte, né? Eu acredito que é uma profissão, assim, eu me vejo dentro dessa forma e eu olho um pouquinho quando eu era criança, tá? Eu gostava de desmontar os meus brinquedos, né? E, obviamente, não tinha ferramental adequado e acabava quebrando todos eles. Mas eu aprendia como é que funcionava, né? Então a gente às vezes acaba, né? O brinquedo da gente ele se transforma um pouco mais caro, se torna um pouco mais caro depois que a gente cresce, mas ele é interessante também. É isso aí. A gente não sobrou nenhum brinquedo dos meus quando eu era pequeno, mas, né? Agora a gente cuida para não quebrar as coisas, tá? Porque agora as coisas são caras. Tudo virou em experiência. Isso, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é uma profissão interessante. Ela é longa, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, assim, a graduação, ela também tem uma legislação. Ela tem que ter 3.600 horas, no mínimo. E o nosso pessoal demora um pouquinho mais, às vezes, para fazer. Isso não é demérito nenhum, tá? Certo? Aquela questão que às vezes o pessoal diz, eu demorei um pouco mais para fazer, isso não é um problema, porque isso é uma dica para vocês, tá? A gente tem que ir construindo a carreira, tá? Essa ideia de o pessoal se formar para ir buscar emprego, né, não é adequada aqui para o Brasil, tá? A gente tem que
e conseguindo se colocar, né, ao longo da formação, tá? E por isso que a gente força, na verdade, até inclusive para ter cadeiras mais técnicas logo de início. Isso permite que os alunos, né, consigam se candidatar de forma mais efetiva aos estágios, né? Que é importante para a gente ter a primeira experiência profissional. Muito interessante, professor. Tá? A gente tem mais alguns minutos aí, se vocês quiserem comentar alguma coisa, perguntar alguma curiosidade também, tá? A gente não conhece tudo de tudo, mas, né, muitas coisas a gente pode, né, tirar, né, alguma dúvida, alguma questão. Aí vocês não perguntaram se o salário é bom, né? Né? É que a Essa é uma gente está questão, aqui para aprender o conteúdo, sir. A gente quer, né? Mas esse é a algo gente que quer aprender o caminho primeiro, para depois dar os resultados. assim, ó, a questão toda, isso é uma coisa que vocês podem levar para a vida, tá? A gente recebe em função do nível de responsabilidade que a gente assume, tá? Então, se o item, né, que a gente está trabalhando, que a gente está desenvolvendo, ele é um item que tem muita responsabilidade, ou seja, né, ele vai gerar danos, tanto econômico quanto de alguma outra forma, algum efeito adverso, geralmente o salário é maior, tá? Certo? Isso vale para qualquer profissão, tá? Tem profissões que são muito honrosas, né, e muito importantes, mas se vocês analisarem, às vezes o pessoal recebe pouco porque justamente pode ser substituído ou o impacto dele não é tão grande, apesar da profissão ser, tá? Certo? Importante. Então, essa é uma questão. Os salários, eles variam muito, tá? Depende muito da indústria, depende muito o local, mas eu diria assim, ó, eu acho que uma dica também para vocês esteja aquela questão de adaptabilidade que eu coloquei ali na apresentação, ela é interessante, tá? A gente tem que estar preparado para ir onde precisa ir, tá? Trabalhar onde precisa se trabalhar, né? O campo de trabalho é o mundo. Eu coloquei de propósito alguns ali na apresentação, né? Referente a, Infinitas opções, né? Se tu ficar querendo trabalhar isso, em um mais exatamente. Exatamente. A gente não pode ficar pensando assim, só aqui São Leopoldo, só. Não, a gente pode, né, ter que ir para outros lugares. Isso pode ser bom, tá? Certo? Isso pode ser bom, porque amplia a visão de mundo, tá? Certo? Então, a gente tem muita gente, isso me surpreendeu, a gente faz o acompanhamento dos egressos, tá? E a gente verificou que tem muita gente indo para o Canadá. A gente forma o pessoal, né? E isso que o pessoal fala em fuga de cérebros aí e tal, isso é real, tá? Certo? Isso, a gente tem muita gente indo trabalhar no Canadá, né? Porque é um local que tem acolhido, né, os profissionais. Essa é uma verdade. Ok. Boa tarde. Eu vou encerrar aqui um pouquinho a apresentação, tá? Eu agradeço a presença de vocês. Ressalto que, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma questão, vocês podem entrar em contato, né, conosco através do e-mail, tá? Certo? A gente pode agendar uma reunião via Teams, Zoom, Skype, tá? Certo? E faça uma boa escolha, né? Eu acho que isso é importante. Saber fazer o que se gosta, né, é fundamental, tá? Então, eu lembro só a vocês que a nossa missão aqui que nem eu falei antes, é desenvolver vocês, ajudar vocês a se desenvolverem. Essa é a nossa maior missão. Então, tudo que for nesse sentido, a universidade, o curso de Engenharia Mecânica e a coordenação do curso, professor Felipe e eu, a gente está disponível para apoiar vocês. Certo? Certo, professor. Feito. Forte abraço para todos, então.